sobre a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? E nós vimos a primeira carta, eu trabalhei um pouquinho, o Renan trabalhou outro pouquinho, e agora o Leandro está vendo a segunda carta que Paulo escreve. Havia muitas dúvidas no meio do povo, né? Especialmente com relação à volta de Cristo, segunda volta, né? Segunda vinda. E então o Leandro começou na semana passada a fazer ali uma análise, né, profunda a respeito disso. Então quero deixar com você agora, Leandro, fica na total liberdade, tá? Que Deus use a tua vida poderosamente para ministrar a nossa, que a gente possa aprender, tá? Que a gente possa, a minha oração é para que Deus abra o nosso entendimento, né? E a única forma da gente se manter firme na nossa caminhada é através da palavra de Deus. Não tem outra. Não tem outra. Não tem sentimento, não tem nada que nos mantém firmes, nada, a não ser a palavra de Deus. Então, é um momento muito especial esse de estudo, porque quando a gente estuda a palavra, a gente fortalece o nosso espírito, nós fortalecemos o nosso espírito, né? Então, que Deus use a tua vida poderosamente aí, viu, Leandro? Estamos contigo, você está no controle a partir de agora. Amém, pastor. Amém. Saúde a todos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. É uma bênção a gente estar junto no domingo de manhã, clamando e pedindo mais ao Senhor. Como o pastor citou, é através do Espírito Santo, através da palavra dele que a gente vai crescendo, né? A estatura do varão perfeito. Bênção isso, né? Que bênção. Então, dando seguimento, semana passada a gente estudou o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Você já está com a tua Bíblia aberta aí. A gente fez a leitura do versículo 1, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Mas, como citou o pastor, a gente está se aprofundando nesse tema, que é um tema muito complexo, é um tema muito controverso. A gente já falou sobre isso, né? Na internet, se a gente der uma vasculhada, é muito assunto, é muito estudo, é muita coisa sobre especificamente sobre isso que a gente está passando aqui. Passa em muitos temas, e a gente estudou o versículo 1, versículo 2, com base no que o próprio Jesus falou, que foi Mateus 24. Então, sobre a vinda do Senhor. É isso que Paulo está citando aos Tessalonicenses, botando a casa em ordem, né? Como a gente já estudou a primeira carta, a gente já tem esse entendimento que ele veio, pregou a salvação, pregou a cruz e apresentou a vinda de Jesus. Então, algo novo para os gregos, algo novo para aquele povo daquele tempo. E causou uma imensa confusão no meio da igreja. E aí ele escreveu a segunda carta, pontuando, colocando cada coisinha no seu devido lugar e esclarecendo que muitas coisas que se propagaram no meio da igreja não veio deles. Deles quem? Não veio de Paulo, não veio de Silas e não veio de Timóteo, mas especificamente não veio de Paulo. Foi obra alheia no meio do povo. Então ele vem explicando. A gente já leu o versículo 1, versículo 2, estudamos sobre isso. A partir de hoje a gente pega do versículo 3. Então, 2 Tessalonicenses, versículo 3. Você lê por gentileza para nós o 3 e o 4, mano? Versículo 3 e 4. Todavia, o Senhor é fiel. Não, 2 Tessalonicenses. A segunda? Isso. Não, eu estou na 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Ah, é 2? Isso, capítulo 2. Versículo 3 e 4. Isso. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Exatamente. Ponto de partida para a gente poder se localizar nessa colocação de Paulo é exatamente o que Jesus estava falando sobre a vinda dele. A gente estudou semana passada, passamos assim por um bom período, até vou confessar aos irmãos. Durante a semana, em meu tempo de oração, eu orei ao Senhor e perguntei: Senhor, a gente está estudando uma carta que é de uma igreja de Tessalonicenses. O Senhor nos levou a um estudo inteiro falando sobre Mateus, né? Não compreendi direito isso. E foi muito interessante a forma como o Espírito veio ministrando no meu coração. Ele falou assim: vocês aguardam a minha vinda, a minha igreja aguarda a minha vinda, mas vocês têm que conhecer o que a minha palavra declara sobre a minha vinda, sobre a minha vinda.
O quando compete a mim. Só eu sei. O como já está escrito na minha palavra. A minha igreja precisa conhecer como eu voltarei, quais são os sinais da minha vinda. Então, obviamente, eu fiquei bem quietinho e falei, amém, Jesus. O Senhor tem a palavra, o Senhor conduz. Nos conduza nesse tempo da mesma forma. Então, o que Paulo está pontuando aqui é exatamente o que a gente estudou na aula passada sobre a vinda e esclarecendo por quê. Ele já diz assim, ninguém de modo algum vos engane. Lembra que a gente começou a estudar quando perguntaram para Jesus, Jesus, quando acontecerá isso? Quais são os sinais da tua vinda? Os discípulos perguntando. De cara, a primeira palavra de Jesus é que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Aqui Paulo continua falando, ninguém vos engane. Porque isso que está se propagando no meio da igreja não veio de nós. A revelação de Jesus, a revelação dada pelo Senhor é outra. Qual que é a revelação dada pelo Senhor? Porque isto não acontecerá, isto que a vinda de Jesus, a volta gloriosa de Jesus, não acontecerá sem que, primeiro, ele pontua, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ok? Vamos focar nesse versículo 3 aqui. Então, ninguém engane. Estava se propagando no meio da igreja uma história que Jesus já tinha voltado, a ressurreição já tinha vindo e o povo que estava ali já tinha perecido. Não tinham ido com Jesus. E deu uma confusão no meio da igreja. Paulo escreve a carta e começa a organizar. Pontuando como? Ele fala, o primeiro sinal da vinda de Jesus é a apostasia. Quantos de vocês já ouviram essa palavra apostasia? Ou melhor, quem nunca ouviu essa palavra apostasia? Bom, os que estão aqui, todo mundo já ouviu. Isso é bom, isso é muito bom. Mas o que na verdade é a apostasia que Paulo coloca aqui? O que quer dizer essa palavra apostasia? Novamente, é um tema muito polêmico. Se a gente vasculhar a rede, que eu não aconselho muito fazer isso. Dúvidas que tem, pergunta ao pastor Daniel, pergunta para nós vamos estudar e vamos tentar esclarecer da melhor forma possível para você. Só que não mergulhe muito na rede, porque é muito vasta a ideia. Então, Paulo mesmo fala, o que vocês estão ouvindo, seja por revelação, seja por epístola, não veio de nós. Ele está esclarecendo. Querem aprender? Ouçam de mim. Então, vale a dica. Tem dúvidas? Querem entender algumas coisas? Pastor, eu queria entender isso, queria entender aquilo. O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? É melhor do que dar uma vasculhada no pastor Google e a gente se perder pelo meio do caminho. Vale a dica, né, pastor Daniel? Sempre vale a dica. Pegando desse ponto de partida, apostasia. O que é apostasia? Se a gente pegar a definição mais clara e conhecida disso, é abandonar a fé. Então, abandonou a fé é apostasia. Mas não se aplica simplesmente a abandonar a fé. Então, ela tem uma intensidade mais forte. Paulo aplica isso de uma forma local, ok? Paulo aplica isso como uma forma de igreja, e Paulo aplica isso como uma forma macro. O que é macro? Abrangindo todo o globo, todo mundo, crente ou não crente. Então, aqui essa colocação que Paulo está esclarecendo é pela volta de Jesus. Isso é a nível macro. Então, se nós colocarmos essa palavra simplesmente na ideia dentro da igreja local ou igreja universal de Jesus, a igreja com I maiúsculo, também não se encaixa totalmente assim. Isso é um nível global. Mas ela se aplica no singular, ela se aplica para cada um de nós. Ela começa assim. Então, o que Paulo escreveu aplicando essa palavra, ele estava esclarecendo, ele está dizendo assim, ó, se não tiver o esfriamento da fé, se não tiver as pessoas abandonando a Cristo, se não tiver a apostasia da igreja, se não tiver a apostasia geral, não é a volta de Jesus ainda. Mas lembrando que isso tinha 20 anos após a ascensão de Jesus. Essa carta de Paulo foi escrita aproximadamente entre o ano de 50 e 54. Mais ou menos isso, né, pastor? Mais ou menos isso. Então, para a gente poder entender. Então, já tinha mais ou menos uns 20, 21 anos que Jesus já tinha ascendido aos céus. Hoje nós estamos em 2020. Então, essa mensagem tem mais de 2000 anos. E é tão interessante porque Paulo, quando escreve na primeira carta que nós estudamos, através do pastor e nosso querido Renan, Paulo mesmo se coloca na situação assim, quando vier o Senhor, os mortos que estarão primeiro e nós, os vivos, ok? Seremos transformados, arrebatados. Ele tinha plena consciência que o arrebatamento era naquele momento. A vinda de Jesus era
naquele momento. Tanto que ele se coloca dessa forma. Ele tinha plena certeza que ele estaria vivo. E olha só, tem 2000 anos. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus dá uma revelação, quando ele revela algo para o homem, para nós, enfim, ele não mostra o quadro inteiro. Ele mostra uma parte. Ele mostra um pedaço, vamos assim colocar. Paulo, ele tinha convicção que Jesus ia voltar e a forma como ele ia voltar, mas ele não sabia plenamente. E glórias a Deus, porque a gente é muito fácil em fazer confusão com as coisas, entender, interpretar mal. Foi o que aconteceu quando ele chegou e falou sobre a vinda. Então, quando ele teve essa revelação, Deus não deu a data, como ele me respondeu essa semana. O quando é comigo, o como está na minha palavra. Então, ele apresenta a apostasia dessa forma. Mas como que eu entendo isso, apostasia? O que a palavra de Deus me apresenta como apostasia? Nós temos várias colocações que representam a apostasia. Quanto tempo o povo de Deus caminhou pelo deserto? 40 anos. E por que caminhou 40 anos no deserto? Por quê? Porque claramente eles abandonaram a Deus. Várias vezes nas passagens, Deus coloca isso, o povo vindo até Moisés e falando assim, por que nos trouxe para morrer no deserto? Não tinha túmulo lá no Egito para nos fazer morrer aqui? Por que nos trouxe até o deserto se não tem comida? Por que nos trouxe até o deserto se não tinha água? Rapidamente o povo se desviava de Deus. Rapidamente o povo decidia voltar para os deuses do Egito. Eles abandonavam. E além de abandonar, existia uma rebelião. Quantas vezes a gente já leu sobre isso? Rebelião de Corá, rebelião de várias pessoas se juntavam para agir assim. Então a apostasia ela também se coloca como uma rebelião. A gente vai entender isso, a rebelião contra tudo que é Deus. Na sequência a gente vai ler também um pouquinho sobre isso. Então isso já vem de muito tempo. Mas de muito tempo mesmo. Se nós corrermos um pouquinho para frente, tá com a tua Bíblia aberta? Vamos correr bem rapidinho. Apocalipse. Ok, corre lá, só para nós podermos entender um pouquinho isso. Capítulo 12, versículo 7. Só para nós entender o que é a rebelião, o que acontece quando existe uma rebelião contra Deus. Apocalipse 12, versículo 7. Ok? Minha versão diz assim, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Sabemos claramente quem que é o dragão, né? A figura aqui, mas enfim. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ok? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sabemos claramente que Satanás se rebelou contra Deus. A palavra fala que ele quis ser igual a Deus. Rebelião. Se coloca contra a Deus. Então, naquele período, né, que nem existia o plano físico terreno, já existia a rebelião. Já existia. E hoje existe muito forte isso. E o que Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses e vem até nós 2000 anos depois, como eu insisto, a gente tem a história nos auxiliando para entender melhor os fatos, é exatamente isso. Quando for revelado um homem iníquo, antes disso, vem a apostasia. O Renan está querendo pontuar, Renan? Vai lá. Não? Eu vi que você fez assim. Antes de ser revelado o iníquo, no caso João coloca anticristo, o Senhor Jesus fala o abominável da desolação, e Paulo coloca o homem do pecado, ok? O filho da perdição. Então, eu citei alguns exemplos sobre o exemplo do povo, né, no deserto. E o que o povo fez quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei e receber a lei de Deus o Pai? O que o povo fez? Rapidamente o povo tratou de fazer um Deus ali. Fez um bezerro de ouro e adoraram. E o mais doido, dois no sentido de falar, a linguagem é NTLL, linguagem de Leandro. O mais doido que quem fez esse bezerro? Quem fez o bezerro? Arão, o sacerdote. Não é doido isso? Não é difícil entender essas coisas, por um lado? Mas é muito fácil entender por outro. Porque quando o povo resolve debandar e abandonar Deus, não tem quem segure. Às vezes até alguém
que é de dentro da casa de Deus, faz isso. E acontece muito isso. Muito isso. Muito. Então, por isso a ideia da palavra apostasia vindo na igreja local, vindo na igreja de Jesus Cristo e vindo num nível macro. Macro. Então, de novo, Paulo tinha plena convicção que a volta de Cristo era naquele tempo. 2000 anos depois ainda não voltou. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós temos os sinais. Os sinais é isso. E a apostasia também se dá por aquele que caminha com Deus, caminha com Jesus. Sabemos que Jesus escolheu 12 discípulos, correto? Quem foi o filho da perdição? O apóstata. Judas. O discípulo. Escolhido a dedo pelo mestre. Ele literalmente apostatou da fé. Ele apostatou. E o final de todas as coisas a gente sabe, né? Foi suicídio. Olha só só para a gente poder entender essa palavra e a condição disso no nosso meio. Com Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrependeu. Judas traiu Jesus e se suicidou. O apostatar da fé tem um preço muito caro nisso. Um preço muito caro nisso. Então, Leandro, mas como que eu entendo que eu não sou um apóstata, então? Se eu me desvio ou chegar a cair, me desviar na fé, digamos assim. A palavra de Deus responde algumas coisas pra gente. Vamos abrir aqui. Só puxar o meu... Hebreus 6, versículo 4 a 8. A gente vai ter um esclarecimento um pouquinho melhor disso. Corre para frente aí. Hebreus 6, versículo 4 ao versículo 8. Hebreus 6, a partir do versículo 4 até o 8. É uma passagem bem curtinha. Hebreus 6, do 4 ao 8. A nossa versão diz assim, lê para nós, por gentileza. É impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram sim. Isso. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Isso. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. O 8 também? E o 8 também, por gentileza. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Então, a própria palavra de Deus nos responde essa ideia do caminhar com Deus e cair, apostatar. Tem uma versão que diz assim, e apostataram da fé. Onde diz aqui caíram, tem uma versão que diz assim, e apostataram da fé. É uma versão muito conhecida, King James. Coloca assim, e apostataram da fé, e abandonaram Deus. E abandonaram a mensagem da cruz. Então, literalmente, essa passagem de Hebreus está falando para aquele povo que recebeu a mensagem da cruz, se converteu, mas por alguma circunstância estava abandonando a fé. Naquele tempo, né, a carta de Hebreus é escrita especificamente para os judeus, né, chega a todo o povo, mas especificamente para os judeus. Eles estavam abandonando a mensagem da cruz, a salvação, Jesus Cristo, e estavam voltando para o judaísmo. Na linguagem de hoje, no nosso tempo hoje, é alguém que conhece a mensagem da cruz, é salvo, aceita Jesus, pode até descer as águas, se batizar, receber dons, trabalhar em ministério, ser pastor ou pastora, não interessa o cargo, e abandonar a Jesus. É isso que ele está falando. Para essas pessoas, a palavra é clara, 2 vezes se repete, é impossível. Olha só, não é eu que estou falando, não é o pastor, não é impossível. Ok? Aqueles que receberam o dom, provaram na boa palavra de Deus e abandonaram. É impossível. Mas como é que eu entendo isso então, Leandro? Como assim? Alguém que é salvo e cai. Não está falando de quem é salvo. Está falando de quem não nasceu de novo. De quem não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo tem o selo do Espírito Santo, o amor confirma, as ações confirmam, os frutos confirmam isso. O pastor Daniel seguidamente fala isso. Os frutos confirmam isso.
Ok, os frutos vão confirmando todas essas coisas. E ele vai explicando. Explicando como? Ele usa uma mensagem muito simples para a gente poder entender. Ele dá a linguagem de uma chuva que cai. Né? Porque a terra que absorve a chuva, frequentemente cai todo tempo. A palavra de Deus cai todo tempo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre todo o povo de Deus. Ok? E produz erva útil para aqueles quem é também para aqueles por quem é também cultivada. Ok? Temos que cultivar isso. Mas o outro lado, a mesma terra, cai a mesma chuva e o que produz? Espinhos e abrolhos. Então ele está explicando para aquele que o coração não se abriu, esse vai ser um apóstata. Não estou dizendo que vai ser. Deixa eu recolocar a frase. É muito possível que essa pessoa caia da fé. Caia da fé. Então, a salvação, ela é de graça, como a gente já pontuou no estudo passado. Mas o reino vai custar tudo. E é isso que Paulo está falando a nível da igreja. Vai chegar um ponto que a igreja vai apostatar da fé. Como assim, Leandro? Vai chegar um ponto que a igreja vai apostatar da fé. Mas isso é nesse tempo, Leandro? Ou é mais para frente, pastor? Pastor Daniel, nesse tempo ou é mais para frente? Já estamos vivenciando parte disso. Veja, Leandro, ouvindo você falar, né? Desculpe te interromper um pouquinho. Sinta-se à vontade, pastor. É isso mesmo. Eu imagino, quando Paulo escreve, que ele está tentando sensibilizar a igreja, né? Quantas coisas chegam, né? E todos nós aqui temos um tempo bom de caminhada, né? Sem exceção. Mas quantas coisas você já viu na tua caminhada que chegaram devagarinho, né? Um assunto que chega pequeno, né? E daqui a pouco 2 irmãos, 3 irmãos, daqui a pouco 10 irmãos, daqui a pouco 20 irmãos, já estão ali se reunindo, né? E a conversa começa a avançar, e aquele conceito que a gente tinha a respeito de uma pessoa ou de uma circunstância, aquela postura nossa firme de apenas ali ter um olhar cristão, né, um olhar bíblico, vai se perdendo e as coisas vão avançando e daqui a pouco o irmão já convence a gente que o outro realmente não é legal, sabe? Consegue entender o que eu estou falando ou não? Eu não estou perguntando se isso já aconteceu com vocês, porque eu sei que já aconteceu, né? E daqui a pouco nós temos ali uma visão da situação ou de uma pessoa terrível, né? E já condenamos. Nós esquecemos que isso, né? Isso, eu não vou dizer que isso é apostasia, mas é o início, né? Eu começo a perder a minha fé. O que é fé, né? Apostasia é perder a fé, mas o que é fé, né? Vamos virar uma página na Bíblia aqui. Fé, ora, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então veja, toda vez que isso aqui é abalado, é atingido, significa que eu estou perdendo a minha fé, né? Então significa que eu estou com a luz amarela acesa. Então eu acredito que Paulo, quando ele escreve, ele está querendo dizer exatamente isso, né? Ele está dizendo assim, olha, cuidem do caráter de vocês, cuidem do que vocês falam, cuidem do que vocês pensam, cuidem do que vocês fazem, tá? Porque senão o final é a apostasia, né? Então, veja, uma... Porque às vezes, o que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte, dificilmente algum de nós aqui já se colocou no lugar de ser um apóstata. Dificilmente. Tá? Dificilmente. Apóstatas são os outros. A apostasia quem faz é o outro, é o irmão. Né? Mas eu, jamais. Imagina. Eu sempre crio em Deus, eu sempre... Né? Mas não é bem assim a história, irmãos e irmãs. Né? Será que os nossos atos têm correspondido com alguém que teme ao Senhor? Será que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu ouço,
aquilo que eu produzo está alinhado com o Evangelho, né? E não adianta a gente tentar aliviar, né? Paulo, ele é muito duro com relação a isso, né? Então, só queria fazer essa observação, Leandro, porque nós nunca nos enxergamos como apóstolo, tá? Nunca, 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 né? É sempre o outro, né? Mas e aquilo que eu posso fazer e não faço? Né? Mas e aquela mentira que passou pelos meus lábios e eu joguei para frente? Né? E aquela ofensa aquela exposição do irmão, da irmã, e aquela vez que eu falei mal, que eu prejudiquei, que eu mancomunei contra o irmão, a irmã, o familiar, né? Sabe? Então, nós precisamos reformar, melhorar o nosso caráter, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o nosso caráter. Depois vem as outras coisas. Desculpa, Leandro, te atrapalhei. Leandro, Não atrapalha de forma alguma, pastor. Vai lá, Renan, pode pontuar aí também. posso aproveitar e fazer uma contribuição aqui? Olha só, é interessante, eu acho que é legal a gente posicionar também, né, a figura do o cristão que está seguindo os preceitos bíblicos, o pecado na vida daquele cristão, né, alguém que se desviou do caminho daquele que estava seguindo, né, caminhando com Cristo, né? Nós sabemos que a fé, né, a salvação, melhor, ela é um processo. A salvação, nós desenvolvemos ela ao longo de toda a nossa vida. Que nós sabemos que, infelizmente, pecados acontecem nessa caminhada e por isso nós temos que ter um coração. Nós não merecemos a Cristo, mas nós temos que ter um coração assim, que foge do pecado e que luta e milita contra o pecado, né? Uma expressão muito comum no meio da igreja é o desviado. Aquele cidadão, o fulaninho, está desviado, né? Se você quiser usar um raio gospel assim, mais forte, ele é o apóstata, né? O apóstata, assim, a pessoa, digamos que... eu gosto de usar nesses estudos, né, versões diferentes, o pessoal até faz brincadeira comigo, né? Que eu uso a versão, a mensagem, né, a diferentona aqui, né? E daí, mas ela traz uma versão bem, bem legal para essa parte. Ele trata... Na versão fica mais claro esse texto quando você apresenta, no sentido de que o apóstata é aquele que conheceu a luz, né? Conseguiu provar o sabor dos céus, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra. Ele usa umas outras expressões, como, mas mesmo assim, e ainda assim, houve o desprezo dessa palavra. Eles viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos. Ou seja, eles rejeitaram propriamente. É aquele fato, uma pessoa que estava com Cristo e renunciou toda essa vida de Cristo e foi para um outro caminho extremo, né? Esse seria o apóstata, né? Eles repudiaram em público a palavra do Senhor. Ou seja, a sua vida demonstra uma atitude totalmente contrária da fé que ele acreditava. E ele usa o exemplo da terra seca no final, né? Ele diz que, entre dos versículos 4 e 8, né, que a terra ressecada que recebe a chuva produz uma colheita farta, pois o lavrador que a cultiva tem a aprovação de Deus. Mas, se produz ervas daninhas e espinho, o mais provável é que ela seja amaldiçoada. Então, que tipo de terra nós somos, né? Que tipo de terra, de frutos, né, nós produzimos, né? É uma colheita ou ervas daninhas, né? Então, é somente essa consideração em relação ao apóstata, né? Que realmente a apostasia são, em outras palavras, né, Leandro, quando se diz que o sinal da apostasia é uma manifestação desses tempos, é que muitas pessoas se desviarão da palavra, muitos rejeitarão a palavra, muitos acreditarão em outras coisas que não a palavra de Deus. Às vezes, pessoas que acreditavam que eram firmes na fé, hoje vem com uma nova filosofia, uma nova doutrina, alguma coisa nesse sentido. Já falei demais, obrigado, tá, Leandro? Não, falou demais não, Renan, é bênção. Sempre pontuar sobre a palavra de Deus, considerações, sempre é bênção. E o objetivo nosso aqui da sala, né, do Zoom é isso, é que a gente tem essa interação. Como
né, como sempre foi lá a escola dominical presencial, é isso mesmo. O que o pastor colocou, perfeito, o que você colocou, perfeito. E até você me lembrou de uma situação que até o próprio mestre, até o próprio Jesus, ele cita, que é a passagem do semeador, a parábola do semeador. É muito clássico isso, né? O semeador saiu, teve sementes que caíram na beira no mar, na praia ali, né? Teve uns que caíram sobre o pedregulho, outras caíram sobre espinho e outras caíram em terra boa. Ele está falando exatamente isso. Exatamente isso. Ok? Ele só não está dando nome aos bois. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. E o que Paulo está esclarecendo e confirmando é isso. Se você correr rapidamente aí na tua Bíblia, a gente está em 2 Tessalonicenses. Corre um pouquinho para 1 Timóteo, é o próximo livro na sequência. 1 Timóteo, capítulo 4. Pontuando exatamente isso, dentro desse aspecto que nós estamos falando sobre a apostasia, sobre a fé, permanecer ou se desviar de Cristo, ok? 1 Timóteo 4, a minha versão diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, veja só o esclarecimento, alguns, não sei se a tua versão diz assim, a minha diz apostatarão da fé. Ok? Talvez a tua versão seja um pouquinho diferente. A minha diz assim: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Olha o detalhe: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Para quem que é essa carta? É para um discípulo? É para alguém que vai pregar a palavra de Deus, para alguém que tem que saber aonde caminhar, por onde vai pisar, o que ele vai enfrentar, qual que é o embate dele. Ele está falando para Timóteo, mas está falando para nós, ok? E se você correr para um pouquinho mais para frente, 2 Timóteo, só pontuando exatamente o que o nosso querido Renan finalizou aí, dizendo, será que é o ensino correto, né? Será que é a doutrina é correta? Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, ok? Aí isso se aplica a um nível macro da apostasia, ok? Sabe, porém, isto, ele enfatiza de novo, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo isso já? A coisa vai piorar bem mais nesse sentido que ele está explicando. Veja só, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, que seriam orgulhosos, ok? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. A lista é grande, gente. Tudo isso ele está falando sobre esse tempo. Sobre esse tempo. Volta de novo. Um sinal da apostasia. Aqui é o nível macro. Aqui não está falando só para a igreja, ele está falando para todas as pessoas. Aqueles que não caminham com Deus, aqueles que se rebelam contra Deus. A gente pega essa palavra apostasia e coloca como uma rebelião contra Deus. A gente viu que isso já começou nos céus, antes de tudo existir. Ok? Isso continuou com o povo escolhido por Deus. E isso continua acontecendo dentro da igreja e fora da igreja. Então, como é que a gente entende que isso não vai acontecer ou os sinais que isso vai acontecer? Então, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós pedimos a revelação do Espírito Santo de Deus. Nós caminharmos escolhendo exatamente Cristo todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Porque começa assim. Começa uma brasinha fora do braseiro, o que vai acontecer? André escreveu essa semana, vai virar carvão. É isso mesmo. Brasinha fora do braseiro vira carvão, é isso, né? Brasa fora do fogo. Vira do fogo. Vira carvão. Então nós temos uma escolha. Ou caminhamos juntos, como comunidade, como igreja, como um só corpo, um só espírito, que quem conduz é o Mestre, é Jesus, o Pai. Ou a gente vai, aos poucos, escolhendo, né, abandonar. A parte interessante isso. A apostasia é alguém que está consciente. É um ato consciente, não é um ato deliberado. Não é uma coisa assim que, eu caí. Não. Você estava consciente, você experimentou, você tem a mensagem, você tem o Espírito dizendo sim ou não, não ou sim. Então a pessoa escolhe. A pessoa escolhe. Então, só para a gente poder fechar esse ponto aqui sobre a questão da apostasia, que é algo muito, muito forte, é uma palavra que existe, né, no meio cristão, existe muito na internet, nas redes, mas é muito mal esclarecida, muito mal compreendida. E Paulo fala que esse é um sinal. Esse é um sinal, ok? Depois desse sinal vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí ele está falando literalmente, né, sobre o anticristo.
Ele está falando sobre o mal que se levantará. E ele segue, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está vendo a rebelião? Está vendo o sinal do que é a rebelião? Se coloca tudo que é contra Deus, ou o objeto de culto. Jesus é isso. O Pai é isso, o Espírito Santo é isso, né? Nosso Senhor. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, no fim dos tempos, a hora que o anticristo se levantar, esse homem, o homem da perdição, o qual terá o poder, a Bíblia declara isso. Satanás, o mal, vai dar esse poder a ele. E ele vai se levantar exatamente com esse poder. E vai querer que seja objeto de culto. Ele vai querer ser idolatrado, adorado como se fosse Deus. E muitos nesse tempo vão se desviar da fé. Porque a pressão vai ser gigantesca. A opressão vai ser gigantesca. A gente precisa compreender um pouco esse lado. Se a gente só correr rapidamente aqui, ó, a gente finalizou a semana passada em Daniel 7. Vamos pegar Daniel 8, 23 a 26. Só fazer essa leitura para a gente concluir o nosso tempo e fechamos esse espaço. Daniel 8. Daniel 8, 23 ao 26. Ok? Daniel 8, versículo 23 ao 26. Ok? Pode procurar enquanto isso. Aqui, essa visão que Daniel teve foi exatamente sobre os fins dos tempos. Ok? E ele ficou perturbado sobre a visão, ele não entendia. Entrou num propósito, num jejum que a gente conhece, o jejum de Daniel. Ok? Daniel 8, versículo 23 ao 26, diz assim: Mas no fim do seu reinado, no reinado do anticristo, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Essa é a minha versão, diz assim: Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele receberá o poder das trevas, vamos colocar assim. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Ok? Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, mas não é o Chapolin aqui fazer só uma brincadeira para quebrar o gelo um pouco, para não ficar tão tensa a situação. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, olha só, fará prosperar o engano. Se a gente lê a sequência da carta de Tessalonicenses, capítulo 2, ainda Paulo fala sobre o engano. Aqueles que não optaram pela verdade. Fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, por orgulho e rebelião, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Essa passagem é muito forte. E destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. O que é despreocupadamente? Não tem temor a Deus. Não está preocupado que vai prestar conta a Deus. Não está preocupado que faz parte do corpo de Cristo. Não está preocupado que um dia haverá um julgamento. Ok? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Na sequência dessa carta, Jesus com o sopro da sua boca destruirá o anticristo. Aqui está falando. Isso aqui tem 550 anos antes de Cristo. Então essa passagem tem mais ou menos 2.500 anos, essa profecia. Ok? A visão da tarde e da manhã que me foi dita é verdadeira. O anjo está falando para ele. Tu, Daniel, porém, preserva esta visão, porque se refere a dia ainda muito distantes. Então, o que a gente acabou de pontuar aqui, deixa eu só abrir aqui a passagem, é exatamente esse processo de domínio que vai ter, de poder que vai ter o filho da perdição, o homem do pecado iníquo. E ele vai usar de todas essas possibilidades, porque já está escrito. Versículo 5, Paulo diz assim: Não vos recordais de que ainda quando eu estava convosco eu costumava dizer-vos sobre estas coisas? A gente conversou que Paulo, em 3 semanas que ficou em Tessalônica, ele pregou o evangelho, apresentou a cruz da salvação, a redenção de Jesus, a volta de Jesus e falou sobre o anticristo. Ele explicou para eles. Ele não deixou vago, ele falou. A bagunça foi feita com o povo dentro da igreja, mas ele explicou. E fechando, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse versículo também é muito debatido, é muito confuso. Uns
teólogos imaginam, não, o que detém é o Espírito Santo que ainda está aqui na Terra, a hora que a igreja for arrebatada não tem mais Espírito Santo na Terra, daí a coisa está na bagunça, né? Já tem carta livre para isso tudo acontecer. Mas tem teólogos reformados que defendem, né, a ideia que o detém ele é exatamente a lei. A lei que existe. Então, ele vai mudar a lei. Ele vai ser a lei. Ele vai criar uma nova lei. Ele vai se colocar como aquele que vai mandar e desmandar em tudo. E vai existir esse período mesmo. Vai existir esse período. A palavra está falando sobre isso. Isso é importante que aconteça para que Jesus volte. Isso é importante que aconteça para que a igreja passe no crivo de Deus. Isso é importante que aconteça para que o povo santo seja purificado, seja justificado e restaurado. O povo santo é todo o povo de Deus. É o israelita, é a igreja, é o gentio, é o circunciso, o incircunciso, é o povo santo de Deus. Então, todas essas situações já tá escrito, já está revelado. Então, como citou o pastor, cabe a nós caminharmos exatamente na presença de Deus, escolhermos Deus na nossa vida, né? E permanecer na doutrina dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus, né? Amém, povo querido? Vou abrir aqui para a gente poder bater um papo. Se alguém tem alguma dúvida, alguma situação, a gente vai pontuando. É um tema bem polêmico, mas extremamente importante para a gente entender e vivenciar a partir de então, né? Pastor, pontuar algo, pastor? Muito bom, Leandro, muito bom, cara. A volta de Jesus, né? Ela ainda não estava clara para aquele povo de Tessalônica, né? Paulo passa, fica um tempo, muitos se convertem e eles e quando que começa a surgir a dúvida no coração deles? Quando eles começam a ver alguns outros cristãos amigos serem torturados e mortos. E eles não conseguem entender isso. Poxa, mas espera lá. Eles morreram sem ser salvos, né? Para eles a salvação ela aconteceria naquele tempo. Então eles começam a ver os companheiros ali morrendo. Oh, mas espera lá, o que adiantou? Né? Abrir mão de tudo, o que adiantou? Então, eu creio que ainda em nossos dias, muitas dúvidas estão em nosso meio, né? Pairam sobre a igreja. Como que vai ser? Né? Outro dia eu fui questionado, né, por isso aconteceu muitas vezes já, muitas vezes. Pastor, eu tenho desejo de ser cremado quando eu morrer, mas eu não posso ser cremado porque quando Jesus voltar, como é que vai fazer? Não vai ter mais osso, não vai ter mais corpo. Como é que funciona isso, né? Veja, é uma preocupação importante, né? Aí eu expliquei que não existe nenhum tipo de limitação ao Senhor, nenhum tipo de limitação, né? Que se nós nos tornarmos pó, né? Na verdade, o princípio de tudo foi isso, né? Nós somos feitos do pó, né? Então, isso pouco importa. O que importa é o nosso espírito, o que importa, né, é a nossa vida. Então, ainda existem muitas dúvidas com relação à volta de Jesus. Mas onde eu quero chegar? Para eu não pregar em cima da pregação, não querer dar um estudo em cima do teu estudo. Longe disso. O teu estudo foi muito bom. Veja, tudo que Paulo diz sinaliza para o novo nascimento, sinaliza para o arrependimento, né? Então nós somos ensinados que Deus é amor e Deus realmente é amor e continua sendo amor. Nós também somos ensinados que todas as vezes que nós pecarmos, tem lá aquele texto de 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém por isso. Mas qual a contrapartida, né?
Poxa, se Deus é amor, se Deus me perdoa de tudo, por que fazer o que tem que ser feito? Por que andar num caminho reto? Se eu posso dar uma erradinha aqui, ali na frente eu peço perdão e está tudo resolvido. Realmente, né? Se a gente pedir perdão, Deus vai perdoar. Mas e a nossa vida? E a nossa qualidade de vida? Como é triste ter uma vida não alinhada com Jesus. Como é triste fazer as coisas por mim mesmo. Como é triste, né, não sentir a realização de estar sendo usado, de estar sendo, né, um instrumento nas mãos do Senhor. Então a preocupação de Deus é conosco. Ele continua sendo Deus, ele continua no mesmo lugar, né? E se de repente, né, no finalzinho de tudo eu pedir perdão, Deus vai me salvar, vai me livrar do inferno, não tem problema, né? Mas e o que eu perdi durante esse tempo? Entende? Então, o que você tem perdido, o que eu tenho perdido por não estar mais perto dele, né? Eu acho que fica um pouquinho a dica aí nessa direção, né? Tudo bem, nós estamos preocupados com a nossa salvação, com a eternidade, mas nós também estamos vivendo esse tempo aqui, né? E o que ele tem para nós é paz, são dias de paz, dias de alegria, dias, né, de comunhão. Era só isso que eu queria falar, Leandro. Benção, pastor. Exatamente isso, pontuou bem. O fecha aqui é isso. É a gente caminhar na presença de Deus, né? Caminhar na presença de Deus. Entender que a fé, ela pode esfriar. Ela pode esfriar. Se a gente não perseverar na presença de Deus. Então, é isso. Nascer de novo e caminhar na presença de Cristo. Com certeza. É uma alegria poder ter dividido esse tempo de estudo com vocês. Espero que o Espírito Santo continue gerando desejo, né, de cada vez mais conhecer a palavra de Deus, se aperfeiçoar na palavra de Deus, crescer na palavra de Deus. Que assim a gente vai se fortalecendo como corpo de Cristo. Amém? Pastor, quer fazer as considerações finais, os avisos? Vamos orar então? Então, irmãos e irmãs, convido todos para o nosso culto hoje às 17 horas, no YouTube e no Facebook, Metodista Fazenda. Se você não está inscrito no nosso canal lá no YouTube, se inscreva, Metodista Fazenda, tá? E o nosso culto hoje vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção, tá? Espero todos vocês lá às 17 horas. E agora nós vamos encerrar com um tempo de oração, tá? Agradecendo a Deus mais uma vez ali pela vida do nosso irmão Egídio, né? Pela vida da Bruna, que está com ele ali, está se recuperando bem, graças a Deus. Está corado, está bonito, está viçoso. Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo pela tua vida, viu? Então é isso, gente. Eu vou orar encerrando então. E todos convidados para o nosso culto às 17 horas no YouTube, Metodista Fazenda, e no Facebook também. Tá bom? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua palavra, Pai, muito obrigado pela vida do Leandro, Deus, que nos ministrou de uma forma poderosa, Pai. Queremos aqui entregar o nosso domingo, pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor, que o nosso domingo seja um domingo de muita paz em tua presença. Queremos também mais uma vez te agradecer pela vida do Egídio, Pai, pela recuperação que ele tem tido. Nós temos visto a tua mão estendida sobre ele, sobre a Bruna, e temos visto, Pai, a tua provisão de cura, de amor, de graça, de misericórdia. Pai, muito obrigado, Deus, que ele possa estar no nosso meio o mais rápido possível, Deus, de forma física, Senhor. Então, pedimos a tua bênção sobre os médicos, sobre os enfermeiros, sobre todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, nesse tratamento do Egídio, Pai. Nos guarda, Deus, debaixo da tua mão poderosa durante esse dia, Deus, e nos prepara para ouvir a tua palavra às 17 horas no nosso culto, Deus. Assim nós oramos, entregando a nossa semana que se inicia, o nosso dia e a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, tenham um ótimo domingo.